Estamos começando mais um NMT Conversa aqui nos estúdios do Notícias de Mato Grosso, em Primavera do Leste. E hoje eu vou receber um cara que vai falar de saúde, treinamento, vai falar de esforço, vai falar de disciplina. Estou recebendo aqui um cara que eu conheci, sei lá, uns 50 quilos mais leve, o Ivo Mioranza. Personal, professor de educação física e está se formando em nutrição. Obrigado pela sua presença, por ter vindo aqui atender nosso pedido para a gente bater um papo sobre nutrição e qualidade de vida. Bom, Chico, primeiramente, mais uma vez, um grande prazer estar aqui. Satisfação enorme poder bater um papo aí com você, trazer à tona, né, para os ouvintes, os telespectadores, sobre saúde, sobre bons hábitos, sobre estilo de vida, né? Tudo que envolve aí o lifestyle fitness, a gente vai conversar um pouquinho e vai ser muito prazeroso. Bacana, e o Ivo, você tem você é um case de sucesso. Eu estava explicando que eu sou um case de sucesso que perdi 40 quilos, e você é um case de sucesso porque eu te conheci magro, e esses dias você postou um TBT, dá até dó, né? E aí hoje quantos quilos você tinha naquela foto do TBT? E aí quem estiver assistindo vai lá depois no Ivo Mioranza e vai entender o que nós estamos falando. Quantos anos você tinha, quantos quilos você pesava, e quantos anos você tem, e quantos anos você pesa, e quantos quilos você pesa hoje? Cara, aquela foto, a inicial, eu tinha 17 anos, já treinava há 2 anos, treino desde os 15 anos, então já tinha 2 anos de treino, embora não pareça, mas já tinha 2 anos de treino, e pesava cerca de 67 quilos naquele momento. A outra foto foi em 2023, quando ainda competia no fisiculturismo, e eu tinha em torno de 105, 110 quilos. Já cheguei a pesar 111 quilos de músculo, sempre seco, né? Nunca tive um percentual de gordura elevado, sempre foi muito controlado por conta do meu lifestyle, por conta do esporte, do fisiculturismo, mas foi, cara, uma diferença de 50 quilos. Hoje, como eu estou aposentado dos palcos, hoje eu sou totalmente fora deste mundo hormonal, então eu perdi aí dos 111 quilos, que foi meu máximo, eu perdi cerca de 15 quilos. Hoje eu tenho 95 quilos, 94. Isso aí. Para quem olha, quando o ser humano normal, vamos colocar assim, as pessoas comuns, olha para um cara que treina ou que compete, acha muito estranho, né? E hoje você está mais próximo do que as pessoas vão olhar e falar, legal. Shape de praia. Shape de praia. Esse é o nome. Legal. Cara, vamos falar de quando você chegou em Primavera. Bom, primeiro é o seguinte, você estava me falando aqui que você veio da cidade do seu Érico Piana. Certo. Como é que é o nome da cidade? Guaraniaçu. Guaraniaçu. Um ovinho a 70 quilômetros de Cascavel, no Paraná. Uma cidade bem antiga, Chico. A minha família toda de lá, meus tios, minhas tias, meus avós já são falecidos, mas todo mundo de lá. Nós viemos desbravar o Mato Grosso justamente por conta do senhor Piana, que era da nossa cidade, estava aqui já, ele já era prefeito na época, tinha um parente nosso que tinha terras aqui, estava assim prosperando muito, daí nós viemos conhecer o Mato Grosso, e aqui ficamos desde 1998, eu tô aqui. Você tinha quantos anos quando você chegou? Eu tinha 10 anos. 10 anos. Bom, vamos falar só um pouquinho antes lá no Paraná, só para a gente cobrir as lacunas, né? O podcast a gente vai cobrindo as lacunas da linha temporal. Certo. Você nasceu nessa cidade e você estudou lá? Era região... Você morava em zona rural ou na cidade? Como é que era? Meus pais, meus avós tinham fazendas, né? Os dois avós. E meus pais, eles migraram por conta de desinteresse da lavoura, de ficar na fazenda, de morar no mato. Migraram para a cidade. Os dois queriam mexer com a cidade, mexer com o trabalho na cidade, queriam prosperar dentro da cidade, perímetro urbano. E aí, lá em Guaraniaçu mesmo, eles se mudaram diferente de todo o restante da família. Todo o restante da família ficou nas fazendas e nós fomos para a cidade. Aí lá eu iniciei a escola, no ensino fundamental, e quando foi... Aí meu pai, ele quebrou, ele faliu. Ele mexia com uma empresa de defensivos agrícolas, né? Era do ramo ali e tal. Vendia para as fazendas. Ele estava ali no meio, ele falou, não, vou para a cidade, fazer isso aqui. E tava tudo dando certo, aí o sócio arruinou ele. Aí ele se quebrou, aí foi para o comércio
ele abriu uma lotérica e uma lanchonete do lado da lotérica. Aí ficou lá por algum tempo, um período curto, e aí acabou que não deu certo a lotérica e eles queriam vir para cá. Eu era muito pequeno ainda, 10 anos, 9 anos, como eu disse, não tinha muita ideia de nada, não queria vir porque minhas raízes estavam todas lá, meus primos, meus avós, eu gostava Os muito. amigos, né? Tudo, né, cara? O ecossistema, né? Exato, uma criança, né, cara? Uma criança ali, com 10 anos, não quer sair do seu meio. Então eu vim bem chateado para cá e fiquei alguns anos chateado, cara. Chateado mesmo de estar morando aqui longe, né, de todo mundo, porque era uma... Você imagina, cara, naquela época, Chico, a gente vinha e voltava para o Paraná na carroceria da caminhonete. Na época, aquelas capotas de fibra, né? Você jogava o colchãozão lá, era permitido viajar, você viajava atrás lá deitado, entendeu? Assim a gente viajava e voltava. Então era Era um sacrifício danado, né? Era um sacrifício danado, cara. Era tipo 2 dias para ir, 2 dias para voltar, você numa carroceria no carro, um perigo absurdo, né? Um perigo absurdo. Não é à toa que isso é ilegal, mas na época podia. Se a polícia parasse, não dava nada. Era o que tinha. Era o que tinha, entendeu? Então, fui algumas vezes na carroceria da caminhonete, da Pampinha, e voltava quando nós íamos visitar nossos parentes, nossos avós lá no fim do ano, no meio do ano. Legal. E quando você chegou aqui, vocês vieram morar em bairro, aqui no centro? Como é que foi? Chegamos aqui, cara, nós fomos morar... Você lembra do Paraty, supermercado Paraty? Sim. Do final do Darcy? Sim. Então, lá na frente, meu pai montou uma sorveteria, uma lanchonete e sorveteria lá, e morávamos ao fundo, na frente era o comércio, e nós morávamos ao fundo. E ali a gente iniciou a nossa vida. Eu lembro quando eu cheguei aqui, quase não tinha asfalto, energia faltava o tempo todo. Isso em 98. 98. Em 98 o Érico já tinha sido prefeito 2 vezes. Uhum. Eu quando conheci aqui era a estrada de chão, o asfalto aqui da Porto Alegre, ele acabava antes da Câmara ali. Sim, bem antes tipo na Zaganelli ali. Isso, exatamente. E aí era um negócio, eu falei até pro seu Érico que a primeira imagem que eu tenho de Primavera é a Porto Alegre larga, né? Não tinha os canteiros, né? Era só uma rua larga e saibro, né? Meio areia, meio saibro, né? Isso. Um negócio meio esbranquiçado. Essa era a minha imagem que eu tinha de Primavera. Sim. E isso, sei lá, acho que foi lá em 2004, 2005, quando eu vim a primeira vez para cá. E já era assim, você chegou em 98. Bom, daí você foi fácil se enturmar aqui, cara? Você falou que veio contrariado ou você ficou aquele menino rebelde de ficar em casa e... Cara, eu sempre fui meio chefe, líder da sala, sabe? Assim, sempre fui aquele cara meio formador de opinião, sabe? Uhum. Sempre fui formador de opinião. Uhum. Então eu conseguia fazer meu clãzinho ali onde eu tivesse, né? Então eu fiz minhas amizades fáceis, sempre fiz amizades, sempre fui um cara comunicativo e sempre gostei de fazer ali boas amizades, né? Então, na época, meus pais sempre se esforçaram absurdamente para dar boas escolas para mim e minha irmã. Eu tenho uma irmã por parte de pai e mãe. E nós morávamos numa casa ali humilde quando a gente chegou. Na verdade, moramos vários anos mudando de casa, sempre humilde, mas o pouquinho que minha família tinha, eles colocavam em escolas particulares para mim e para minha irmã. Então, eu cresci no meio de uma sociedade aqui da cidade, mais elitizada, né? Embora eu não fizesse parte daquela sociedade, mas por conta da escola particular, que eram só 2 na época, eu acho. Uhum. Qual que era a escola? 3 escolas. Eu estudei no Arco-Íris, que não existe mais. Aí tinha o Concórdia, aqui embaixo, que não existe mais também, e o Centro Educacional Primavera. Eram as 3 escolas particulares que existiam. Só que isso pro network depois fica adulto é bom demais, né? Sim, com certeza. Conhece todo mundo. Claro, com certeza. Foi, na verdade, o que me prendeu aqui, talvez sou o que sou hoje por conta dessa inicialização. Então, assim, sou muito grato aos meus pais por sempre ter se esforçado. E seu pai e sua mãe hoje? O que eles fazem? Meu pai, hoje, ele trabalha para a prefeitura, trabalha ali no UPA, ele dá assistência na parte estrutural ali do UPA, Sim. trabalha integralmente ali. É concursado ou... É concursado. Que legal. O velho passou com... Chico, velho, tinha 60 e poucos anos já, cara. O pai fez 68 agora, essa semana. Ele passou com uns 60 anos já, ele já tem uns 6 anos que ele tá lá, os 62 ele tinha, ele passou em primeiro lugar, cara. Que coisa boa. Passou em primeiro lugar, ele estudou bastante para isso, tá? Foi.
E, cara, minha mãe, ela é aposentada. Ela vive em Cuiabá, ela se mudou para Cuiabá por conta da minha irmã, que tinha formado em Direito aqui e queria iniciar a vida lá em Cuiabá. Uhum. Então, minha mãe foi lá para montar um apezinho para elas e segurar as pontas enquanto minha irmã arrumava um emprego e tal, né? Ela fez Direito, passou na OAB já imediatamente. E aí, minha mãe foi lá em Cuiabá para ajudá-la nisso. E aí acabou ficando, nunca mais voltou. Legal. Bom, você começou a sua vida profissional, trabalhar, embora não seja na área que você trabalha, com que idade? Cara, eu comecei minha vida profissional com 12 anos. Meu primeiro emprego foi com 12 anos vendendo picolé na rua. Empurrando carrinho de picolé Padrão. na rua. É, Padrão. exatamente. Como eu te falei, eu nunca tive a vida que eu via os meus amigos ter, né? Eu estudava na mesma escola que eles, mas eu não tinha a mesma vida que eles tinham. Tinha essa consciência já? Já, total, Nunca, total. nunca pirou? Não, total. Eu sempre, na verdade, Chico, foi isso que me fez chegar onde eu cheguei. Foi isso que me fez ter sede, ter garra, ter vontade, porque eu sabia que aquilo não era o meu lugar, cara. Eu me sentia fora do meu lugar. Eu não queria ter o que você tinha, mas eu queria ter também, entendeu? Eu As queria suas ter coisas. também as minhas coisas. Realizar seus sonhos, seus pequenos desejos e tal. Exatamente, eu queria ter também. Eu me sentia capaz daquilo. Então, Quanto tempo você vendeu picolé? cara, eu comecei vendendo picolé com 12, aí eu fiquei ali um ano talvez, e paralelo a isso eu comecei, aí meu pai eu vendia picolé na fábrica de picolé do meu pai. Sim. E aí meu pai tinha essa fábrica de picolé e tinha uma sorveteria também, então eu comecei a trabalhar com ele no comércio, na rua, eu comecei a trabalhar com ele atendendo as festas que tinha na cidade da paróquia, essas Sim. festas esses torneios, né? A gente ia vender... Essas quermesses da vida. Isso, nós íamos lá levar o sorvetinho e ficava o dia inteiro ajudando ele, final de semana, não tinha dia. Então eu trabalhava com ele de domingo a domingo no comércio e picolé foi só no começo porque eu ainda não tipo, eu não tinha assim, como eu tinha 12 anos, eu não podia me deixar Não tinha como, né? não podia, entendeu? Então assim, falou, filho, se você quiser pegar o carrinho e vender na rua, eu quero. É o que tinha. É o que tinha, entendeu? Aí eu pegava o carrinho e ia no bairro só, né? Não ia muito longe, eu tinha 12 anos, ia no bairro todo ali, que era onde começa o Jardim Riva. Do Jardim Riva para baixo não existia, Sim. né? Era uma cerca ali, Sim. que era da família Riva. Sim. Então, da avenida para cima, que hoje é centro, na época também era centro, eu ficava naquela região toda ali da escola até aqui para baixo, assim, ficava nisso. Legal. Bom, daí depois que você... Em que ponto você parou de trabalhar com o teu pai e foi trabalhar sozinho? Bom, com 18 para 19 anos, eu não me sentia confortável trabalhando naquilo. Eu me sentia grato, eu sabia que eu tinha que ajudar meus pais, eu ganhava meu dinheirinho por conta disso, mas eu pensava comigo, cara, isso aqui não vai me levar onde eu quero chegar, né? Então eu preciso fazer alguma coisa. Aí, nisso, a minha mãe abriu uma ótica. Ela mexia com ótica, ela tinha feito um curso tecnólogo e tal, e aí eu fui trabalhar com ela nessa ótica, com 18 anos. Fiz esse curso também, fiquei ali com ela uns 2, 3 anos. E também vi que aquilo também não era o que você queria. Não era o que eu queria e também não ia me deixar rico. Eu queria vencer na vida, cara. De alguma maneira eu queria vencer desde que fosse, né, legal. Sim. E, cara, aí eu comecei a fazer faculdade de marketing, como eu citei para você anteriormente. E nessa faculdade de marketing eu comecei a trabalhar com a noite, cara. Com a noite. Na época, eu tinha 20 anos de idade. Nós estávamos lá no intervalo do curso e, cara, a cidade tá parado, não tá tendo nada, festa, teve 20, mas você com 20 anos, você sabe, né, Chico? Você só quer festa. Mas eu queria festa, mas eu queria... Informação é o que o caboclo de 20 anos tem. Exatamente, sabe tudo a cidade. Exatamente. Então eu queria festa, mas eu queria dinheiro também, entendeu? Eu vi a oportunidade do negócio em algo que eu gostava muito. Como eu te falei, sempre fui formador de opinião, sempre fui aquele cara que, vai ter essa festa aqui, vamos lá, vamos, eu vou agilizar tudo para nós aqui. Arrastou a turma. Vou comprar os ingressos aqui e tal, não, é uma cidade vizinha, vamos lá, vamos tal, beleza. Então eu falei, cara, como eu já tinha já era um formador de opinião, já tinha essa galera assim que eu levava, que eu arrastava, falei, cara, vamos investir, vamos colocar um dinheirinho aí, vamos fazer acontecer. Aí eu lembro que eu pedi R$900 emprestado da minha mãe, foi eu e mais 2 amigos, cada um juntou R$900, que era o que precisava alavancar para a festa começar. Que tipo de festa era? Festa eletrônica, sempre festa eletrônica.
E aí, Como é que foi o nome da primeira festa eletrônica que tu fez, você lembra? Mini Logic. Mini Logic. Mini Logic. E de onde é que raios tirou esse nome? Chico, naquela época, cara, tinha que ter nome as festas. Tinha que ter nome, É, não. entendeu? Tinha que ter um nome. Você tinha que ter um nome, você tinha que ter um tema, você tinha que ter uma atração legal e você tinha que ser alguém conhecido pra você levar a galera, né? Sim. Então, estávamos no intervalo lá da faculdade e tal, eu, o meu curso de marketing, o amigo meu, Rodrigo Ravanello, no curso de Direito, o meu outro amigo, que foi nossos três ali, o trio, o David Romano, no curso de farmácia, cada um num curso, mas nós éramos amigos ali, né, fora disso. Cara, não, vamos fazer e tal, vamos mexer e tal, e beleza, mexemos. Aí o nome que se criou, eu não lembro, cara, quem criou esse nome, não lembro se fui eu, se foi o Rodrigo, se foi o David, não lembro. Criamos esse nome e falamos, vamos fazer essa festa, vai ser Mini Logic, vamos alugar a boate do Nhonho, ali na frente. Bardote. É a Bardote. Bardote. Não sei se era Bardote, cara. É que trocou de nome umas 200 vezes, né? 200 Falei vezes. com ele agora, cara, meu amigo, gosto dele. 200 vezes. Eu já fiz muito festa com ele. É. E aí, falei, cara, vamos alugar a boate do Nhonho e vamos fazer lá. Vamos fazer a festa lá. Sim. Aí fomos O ponto lá. tá pronto? Tá pronto, entendeu? Fomos lá, conversamos com ele, fechamos, arrumamos o nome, contratamos a atração e fizemos. Cara, a festa foi um sucesso e na época... Primeira? Na primeira. A gente ganhou coisa de... Recuperou os 900 pila e ganhou uns 1.000 e pouquinho. Cara, era muito dinheiro. Sim. Né? Isso aqui há quase 20 anos atrás. Sim. Era muito dinheiro para nós. Que não trabalhava ali, não tinha, não. Tipo, eu ganhava o que... por exemplo, naquela época eu ganhava a percentual de venda do que eu vendia na ótica da minha mãe, entendeu? Então aquilo ali era um dinheiro bom. Eu devolvi o dinheiro da minha mãe, fiquei com aquele dinheiro e fiquei felizaço e tal. Doido pra fazer outra. Doido pra fazer outra. Minha mãe sem acreditar que eu tinha devolvido dinheiro pra ela. E aí... Ela tinha emprestado fundo perdido. Não, porque era desse jeito. Eu pedia o dinheiro pra ela. Mãe, deixa eu ver um negócio aqui, dava errado. Mãe, perdi, não tem mais não. Faz parte. Aí, cara, a festa deu super certo e aquilo foi abrindo, foi alavancando. Eu fui fazendo festas na boate do Nhonho e festas fora da boate também. E na época abriram o Caloa. Você lembra do Caloa? Lembro. Então, abriram o Caloa e me convidaram para ser o promotor de eventos da casa. Legal. E aí, cara, eu entrei junto com os meninos, com o Wagner e o Regis, no Caloa, e eu comecei a produzir as festas. Era um restaurante que virava balada. Como é que é o nome daquela rua do Caloa, cara? Pochorel? Poxa, do lado da praça, né? Na frente da Guilha Mate. Isso. Até hoje existe o endereço lá ainda. A boate ainda existe. A boate ainda existe? O restaurante? Hoje é uma boate, 100% uma boate. Mas Legal. iniciou conosco lá. Eu conheci, bonita era na época. Sim, cara, louco. Assim, é porque tinha um padrão que a gente tinha aqui em Primavera, né? Que a gente de Rondonópolis ia muito pra Primavera desde sempre. Então tinha o padrão Nhonho, né? Bardote ali, as marcas dele, que ia do mais pobre ao mais rico, tá todo mundo misturado. E ali já tinha mais um refinamento. Exatamente. Cara, aí minhas festas, como eu tava fazendo as festas dominando já a boate do Nhonho, eu saí de lá para ir pro Caloa, porque fui migrado, contratado para lá, e lá era uma estrutura totalmente nova, eles fizeram um baita investimento lá. Novidade. Novidade e um baita investimento, era bem superior Sim. ao que tínhamos. Cara, e aí o Nhonho já estava cansado, o Nhonho já estava nessa há anos e anos e anos, estava querendo já sair disso, e aí a minha balada, cara, começou a tomar conta do cenário, entendeu? As festas dele caíram bastante, minha balada estava sempre cheia, e ele resolveu abrir mão. Foi ele que ele se aposentou, ele nunca mais mexeu com festa. E aí a minha balada, por consequência disso, dominou tanto que quebrou o restaurante da casa do Caloa. Um dos sócios lá dos irmãos, eram dois, era chefe de cozinha. E aí, cara, ninguém mais ia lá para comer, todo mundo ia para a balada do Ivo, entendeu? Então a balada prosperou. O Wagner saiu com o restaurante e foi montar em Sinop o restaurante e deixou para o outro irmão dele aqui a balada, onde, posterior a isso, eu acabei virando sócio, junto com outro amigo de Rondonópolis. Ali eu me fiz DJ, porque, veja bem, Chico, eu tinha que contratar o DJ, né? Os DJs. Eu tinha que contratar os DJs e aquilo tinha um custo. E aí eu pensando, como sempre, na visão de empreendedorismo, de ganhar grana, Pô, essa grana no bolso. Vou pôr essa grana no bolso, bicho, vou eu tocar. Aí eu fui, peguei
Eu tenho um padrinho que me iniciou, hoje eu não toco mais profissionalmente, mas eu toquei por 10 anos profissionalmente, viajei boa parte do Brasil tocando, e quem me apadrinhou foi o Fabiano Barco, aqui do Laboratório Bioanálise. Ele que já tocava nas minhas festas, ele falou, não, amigão, você precisa aprender a tocar isso aqui, cara. E eu vou te ensinar a tocar. Eu falei, não, bicho, isso aqui você tem que... Ele gostava do negócio? Ele gostava, mas ele sabia muito pouco. Só que ele tinha investido, ele tinha comprado todos os equipamentos, ele já tinha tido algumas aulas, né, de uns amigos nossos aí de Cuiabá, e aí então ele já tinha uma instrução. Só que ele falou, cara, você tem tudo para fazer isso aqui, você precisa tocar. Eu falei, cara, não, eu não tinha equipamento, eu não tinha grana para comprar, tudo era muito caro. E isso é muito caro, esses equipamentos, sabe? Muito caro. E aí eu falei, cara, se você quer mesmo... Muito caro e principalmente a gente tá começa a vida, meu irmão. Exatamente, entendeu? Então, assim, aquilo pra mim não é pra mim isso aí. Mas, cara, esse cara foi um padrinho, né? Como eu te falei, foi um pai. Ele me levou um dia com muito esforço, que eu não queria dar incômodo pra ele. Eu fui aqui na casa dele, né, onde ele morava, aqui na esquina do Bioanálise. Ficamos lá um dia inteiro, Chico. De manhã, de tarde, de noite, tocando. E ele me passando tudo que ele sabia. No final do dia, ele falou assim, amigão, o que eu demorei 1 ano para aprender, você aprendeu em 1 dia. Legal. Pega tudo minha traia aqui, leva para sua casa e só me devolve o dia que você estiver confiante para se apresentar. Nossa. Eu fiquei 1 mês, dormia e acordava. Montei na cabeceira da minha cama assim, eu dormia e acordava tocando, cara. Até eu me sentir 100% confiante para tocar. E você tinha quantos anos? Eu tinha 21. 21, legal. Aí eu falei, cara, não, já tô confiante, né? Não tô bom, tô confiante. Vou me apresentar. Aí eu só me lancei numa festa minha. Mas no calor? No calor. No calor. Legal. Me lancei numa festa minha. E ali eu fui ficando bom naquilo, Né? Exato. Repetição. Exatamente. Treino. Aí a galera começou a curtir meu som e começou a me contratar. Cuiabá, Rondonópolis, Barra do Garça, as regiões, né? Sinop, Tangará. Qual foi o lugar mais longe que você tocou e qual foi a balada mais top que você tocou no Brasil? Cara, o lugar mais longe que eu toquei foi Balneário Camboriú. E a balada mais top que eu toquei foi em Cuiabá. Ela existe até hoje, chama Alakazam. Uma festa de 20 anos aí de tradição. Uma festa open air, uma festa de 10 mil pessoas, assim. Hoje mudou um pouco o nicho, mas na época era uma festa bem falada. E foi lá. Lá e a feijoada de inverno, que é a clássica feijoada de inverno do Mato Grosso, feito lá pelo Fernando Baracate, né? Foi lá também, essas festas. Eu era residente da feijoada de inverno, eu era residente do Garden de Cuiabá, que é a boate ali, o núcleo, né? Que comanda a música eletrônica no estado. E toquei também nessa festa onde foi uma das melhores, assim, a nível de som, de qualidade, de atrações internacionais, sabe assim? Aquele feeling do público escutando o som que você tá tocando porque você gosta. Porque é diferente, Chico, quando você é DJ, você toca um som para agradar a pista ou você toca um som para se agradar. Nessa festa em específico que eu tô te falando, essa tal de Alakazam, eu toquei um som para me agradar. E esse som que era para me agradar, agradou a todos. De uma forma assim... Você sentiu a reação da galera imediato? Uma energia do caramba. Cada virada era um negócio. Uma energia do caramba, assim. Eu toquei um som muito essência mesmo, sabe? Aquilo, eu sabia que aquilo era um ambiente para aquilo, né? Eu tinha essa leitura de pista, pela experiência que eu tinha. E aquilo foi muito legal. Então, assim, teve várias, né? Como eu te falei... Você ficou paralelo ali com o Calor e sendo DJ... Você ficou quanto tempo ali? Você lembra? E até que ano você... Porque assim, né? É uma férias eterna, né? Ser DJ e tocar balada. Até quando rolou isso aí? Cara, rolou até os... Assim, profissionalmente, que eu vivi disso, foi até os 28 anos. Legal. Então foi tempo pra caramba. Foi tempo pra caramba. Eu vivi disso, me sustentei e viajei no Brasil dos 21 aos 28 anos. Aí, dos 28 para frente, eu comecei a trabalhar com lifestyle, com a saúde, com a educação física. Inicializei com o personal, eu tinha por volta de 30 anos, 29, 30. Tá, mas antes de a gente começar a falar desse período da tua vida, eu preciso voltar, que você falou que começou a academia a treinar com 15 anos. Isso. Então, nós falamos aqui sobre essa sua introdução da tua vida, do teu início de vida, do teu início de vida profissional.
Mas agora eu quero falar sobre esse momento da tua vida. E esse momento da tua vida tem a ver quando você começa, embora ficasse adormecido 15 anos, porque dos 15 aos 30, né? Você teve outras atividades, viveu sem dormir, viveu tudo errado, né? Tudo errado. Baseado no que você é hoje, né? Então, no entendimento que você tem hoje. Então, com 15 anos, como é que foi a sua introdução na academia? Por que tu foi pra academia? Cara, é muito curioso, velho, essa pergunta e essa história. Eu, como citei aqui anteriormente, eu sempre me sentia inferior ao meu meio social, aos meus amigos. Meus amigos sempre tinham uma casa boa, um tênis legal, sempre tinham... Quando a gente é criança, o problema não é a casa, não é o carro da mãe, é o tênis, é a camisa, a roupa, a calça. Exatamente. Então eles tinham isso, sabe, cara? E eu não tinha. E eu me sentia mais feio por isso. E eu realmente era, cara. Eu era narigudão, magrelo, entendeu? E não tinha grana. Eu falei, cara, não tem nada, bicho. É um chassi de grilo e tá morto. Puta lá merda, cara, mas não tem nada. Vou oferecer o quê? Aí eu falei, eu preciso me destacar, cara. Sim. E aí eu conheci o Arnold Schwarzenegger com... Filme, ou você já viu... Porque assim, geralmente a maioria das pessoas vê o filme e depois, quando você vai ler um pouquinho, você vai ver que ele foi o cara. Exatamente, eu vou voltar um pouquinho. Com 12 anos, 11 anos, eu conheci o Arnold no filme Conan, o Bárbaro. Primeiro filme que ele estrelou, gigantesco, né? Sim. Quando ele apareceu no cinema. Mas aí ele já era fisiculturista, ele já, né? Uhum. Então ele estava saindo do fisiculturismo e estava entrando na... Não, ele já era um dinossauro no fisiculturismo. Sim. Já era realizado, já era o cara. Ele estava aposentando no fisiculturismo e estava indo pro cinema. Só que eu não sabia dessa história. Eu só via aquele cara gigantesco. Fora dos padrões. Fora dos padrões. E falei, caramba. Aquilo lá, cara... Você tá com quantos anos hoje? 38. Eu tô com 45. Aquilo, quando apareceu o Schwarzenegger, nós, a minha geração 45, a gente via o Stallone. O Stallone é mais antigo. Né? Depois eles rivalizaram muito. Você falou, cara, era até esquisito, tá? Era muito esquisito, cara. É porque é muito grande, velho. Muito. Pra época, cara, era bizarro. Bizarro. E vamos também fazer uma crítica de cinema, né? E a atuação não foi legal do Conan. Não, ele não era um bom ator. Era só a imagem mesmo. Ele não era um bom ator. Ele não era. Mas me conta, e aí? Aí, cara, eu vi ele, fiquei deslumbrado. Falei, caramba, cara, é muito bonito, é muito músculo, e aquilo me chamava atenção. Eu achava bonito aquilo, sabe? Sim. Só que, na minha cabeça, na minha humilde insignificância, eu pensei que ele tinha nascido daquele jeito. Ele é uma raça diferente, né? Eu tenho que avisar para a turma que assiste que de 2013 para trás era complexo, não tinha informação igual hoje. Nenhuma, e nós vamos chegar ali, exatamente. Nós vamos chegar nesse ponto. E aí, Chico, eu, com 15 anos, cara, eu descobri que ele tinha moldado aquele corpo, ele tinha construído aquele corpo, através da musculação, exatamente. Ele não tinha nascido daquele jeito, ele tinha moldado aquilo. E quando eu entendi isso, cara, eu falei, pai, é isso, cara. Se eu ficar assim, eu vou ficar bonito também, porque eu achava aquilo bonito, entendeu? Sim, claro. Então, eu preciso fazer isso para ficar bonito. Então, vou lá, me matricular na academia e tal. E é fácil, né? Assim, na cabeça, é fácil. Não é fácil. Sim. Não, é isso aqui que ele faz, então beleza, entendeu? Aí, os vídeos dele, né, comendo, treinando. Nossa. Aí, cara, eu fui e me inscrevi na academia sozinho. Um bicho estranho. Durante algum tempo eu fui um bicho estranho no meio dos meus amigos. Só eu fazia isso. Ninguém da minha idade fazia isso, entendeu? Naquela época, num todo, né? Poucas pessoas buscavam a musculação. Isso há 23 anos atrás. Hoje tem... vou fazer brincadeira, igual a gente fala pra nossa geração. Velho faz piadas sem graça, né? A gente fala que tem muita coisa, fala assim, não, esse vendia no docinho, né? Hoje a academia vende no doce, pô. Todo Exatamente. Mundo, tem muita academia. Exatamente. É que nem farmácia, né? Abre uma em cada esquina. E hoje o anormal é não fazer. Exatamente. Exatamente. É onde eu quero chegar. Naquela época não era normal. Não era normal. E aí beleza, fui. Não, e também temos que fazer só um parênteses aqui. E as academias também? Era de ferro, né? Não é enferrujado. Hoje tem todo um verniz. Chico, eu chegava em casa encardido, cara, de ferrugem. Encardido as mãos, a roupa, encardido de ferrugem. Era feito para não ir mesmo, né? Exatamente. Então pouca gente ia. Exatamente. O perigo de se machucar. E aí, cara, beleza. Aí não tinha internet,
Não tinha personal, pelo menos em Primavera não existia, não tinha isso, não tinha a profissão de personal. Não tinha internet pra gente pesquisar, o YouTube, o Instagram, esses vídeos, todo esse conteúdo que a gente tem hoje, cara. Não, hoje aqui o cara vai ali no YouTube, ele pega Laércio Refundini, pega Cariani, pega Baestrin, já resolveu, já tá aqui, já tá pronto. Tá Esses tudo três lá, aqui. cara, tá tudo lá. É só pesquisar, exatamente, tá tudo Não, lá. esses três não que eu falei aqui já tá resolvida a vida do cara. Exatamente. Se o cara pegar pra estudar em cima disso, entendeu? Foi o que eu fiz, tá? Depois eu conto. Legal. E aí, cara, o que eu vou fazer, cara? Eu preciso aprender a fazer isso aqui, cara, né? Eu queria entender como é que era funcionar aquele mecanismo. O que eu fazia, bicho? Eu comprava VHS e revista na Banca 22, que tinha ali na frente da livraria Primavera. Onde que Banca é? 22. Aqui na São João. É a São João, exatamente. Banca 22. Era a única banca da cidade de revista e jornal. Não, por incrível que pareça, viu, gente? Tinha banca de revista. Tinha a banca de revista. Já existiu banca de revista. Banca de revista. Que hoje, né? Exatamente. E aí era o que a gente tinha, né, de informação. Eu ia zoar um pouquinho. E tinha muita revista. Muita. Hoje você vai achar meia dúzia no mercado. Sim. Que Ninguém para ler uma revista. Tem tudo na tela. É. E aí, cara, eu comprava essas revistas, que as revistas vinham com VHS. Uhum. E lá tinha tudo em inglês, né? O Arnold, o Ronnie Coleman, os maiores, né, do mundo nos seus tempos. Sim. Então eu via aqueles vídeos, ele lia as revistas e tentava replicar aquilo de alguma maneira para minha realidade, que era totalmente diferente de um cara que estava todo harmonizado, todo preparado, forte, todo desenvolvido, diferente. Eu tentava replicar aquilo. Vou fazer a maior crítica aqui dos fisioterapeutas, das pessoas que trabalham com fisiculturismo fazem, né? Você, quando começou, você achou que a sua coluna era de borracha ou de ferro igual do Schwarzenegger? Porque aquilo é um absurdo, né, velho? Exato, né, cara? Aquela coluna, ninguém explica. Como é que o cara olha um VHS daquilo e fala, vou fazer, ele tá morto? Exato, exatamente. É importante, cara, é importante esse ponto, porque as pessoas, elas tendem a imitar um atleta de fisiculturismo que está preparado para aquilo. Ele já criou uma base muito bem feita, ele já tem uma estrutura muito bem montada. Então ele pode fazer o que ele quiser, cara, que a estrutura dele vai suportar. Mas vamos fazer outra aspas. Mas hoje ninguém fala que aquilo é certo. O Schwarzenegger é maluquice aqui, né? Sim, exatamente. Ninguém faz aquilo, cara. Exatamente. Ele até hoje ele faz, já viu? Ele rema curvado daquele jeito ainda. Ainda, cara. Impressionante. Genética mesmo. Em genética. Top. Não. Eu com a minha semi-hérnia disso aqui, eu também tenho hérnia, cara. Mas não foi por tentar imitar ele, não, porque isso aqui eu já sabia que era errado, que doía já na época. Bom, daí você, quando começou a treinar, você começou a comprar as revistas, porque já estava treinando, né? Quando você começou a treinar em qual academia aqui na cidade? Você lembra? Lembro, cara, na academia Fit One, dentro do condomínio dos Vian ali, que hoje a Edificato arrecadou, arrematou tudo ali na... Tem a Casa Branca lá embaixo? Isso. Ali no meio tinha uma academia chamada Fit One. Tinha mesmo. Cara, era uma... Não é, até pouco tempo, né? Muito tempo. Tinha um espaço de academia, tinha umas casas lá. Isso. A academia fechou tem 20 anos, eu acho, mas ficou lá o espaço aí muito tempo. Sim. Cara, era uma baita de uma academia a nível de estrutura, não de equipamentos, para Primavera do Leste, pro tamanho que era Primavera. Tinha piscina. Era para 6 pessoas treinar? Tinha uma estrutura, era um centro de atividade física. Tinha natação, tinha luta, tinha spinning, então assim, era bem interessante, cara. Então essa foi a primeira academia há 23 anos atrás. Legal. E, bom, daí você começou a treinar e quanto tempo você começou a achar que você não era um bicho estranho? Porque a gente começa a ir para academia e você ganha, no seu caso você era magro, então você começou a ganhar massa, né, normal. Quanto tempo demorou assim para você falar assim, não, eu acho que eu não sou um bicho estranho, não? Cara, como o conhecimento era muito limitado, eu demorei tempo para evoluir de maneira sólida, né, de colocar um físico que eu considero um físico estético legal. Então eu demorei para... Não precisa nem ser estético. Tô falando sim. Ganhei 7, 8 quilos, pô, já tô aqui. Sim. Foi com... Depois desse episódio que eu te falei da foto que eu fiz, foi mais ou menos com 18 anos. Depois de 3 anos de academia,
que eu vi, assim, que começou a desenrolar, sabe? Depois de 3 anos de academia, começou a desenrolar. Pra te ter uma ideia, Chico, eu entendia que, na época, lendo as revistas e videocassetes, que você precisava comer carboidratos e proteínas. Carboidrato para te dar energia e proteína para fazer a síntese do músculo. O que eu comia, cara, que eu tinha acesso? Miojo e empanado. Eu comia todos os dias miojo empanado. Todos os dias eu comia miojo empanado, porque o miojo era o carboidrato e o empanado era a proteína. Você fazia o conhecido comer errado. Exatamente, entendeu? Então, assim, eu comia muito errado, eu comia o que tinha, comia de qualquer jeito, e treinava ali em cima do que eu achava que estava correto, tentando imitar os fisiculturistas campeões do mundo. Eu já tenho certeza que você deve ter clientes, né, que treinam com você. Cara, eu tô falando baseado na minha pouca experiência de academia, né? Eu vivi pouco tempo, só para perder peso mesmo. Preciso voltar. Preciso não, vou voltar. Mas assim, hoje você... Cara, em 8 meses a pessoa já dá uma diferença, né? Não, é gigantesca. Chico, os primeiros 3 meses de uma pessoa sedentária é revolucionário na vida dela. Vai vir uma mudança radical nesses primeiros 3 meses, tá? Dessa pessoa sedentária. Claro que na época eu tive essa mudança, porém não tão expressiva, porque eu ainda tinha 15 anos, né, cara? Eu era muito novo. Né? Você não tinha nem os vícios que uma pessoa de 30 tem. Exatamente, entendeu? Eu tava em formação ainda, né, cara? Tava crescendo ainda. Não, que bom, porque se você às vezes demora para com 30 começar, de repente você era obeso, de repente exatamente. Então, esses 3 primeiros meses, cara, a mudança é radical. Depois o seu corpo ele tende a entrar numa homeostase. E aí que o estímulo precisa aumentar. E muitas pessoas se frustram, isso é estatística. Muitas pessoas se frustram porque não vê mais o resultado. Porque realmente ele fica lento depois dos 3 meses. Sim. E aí que entra a expertise de você ter um acompanhamento, né, de treino, de nutrição, para que isso seja otimizado de forma que vai te manter em evolução. Porque essa evolução não vai frear, isso é natural. As pessoas precisam entender que isso é uma resposta natural do corpo. Sim. E por isso que é tão importante o acompanhamento. Porque o ajuste fino é que vai determinar a sua curva de evolução. Sim. Sim. Bom, daí no caso, nós estamos falando aqui da tua linha de tempo, linha histórica, e aí você começou a treinar, aí durante esse período todo que você comia miojo empanado, dormia tarde, às vezes não dormia, é uma tragédia a sua vida, né, meu irmão? Era. Nossa. Avesso. Uma tragédia. Então lá com 30 anos, 28 anos, que você falou que começou a mudar isso radicalmente, com 28 anos, Chico, eu cheguei no ponto do seguinte, eu estava insatisfeito com a minha carreira. Eu, durante 8 anos, eu apostei todas as minhas fichas na noite, em especial na carreira de DJ. Eu queria ser um Alok da vida, um David Guetta da vida. Normal. Eu sonhava em ser aquilo, entendeu? Normal. Então eu estudei música, eu estudei teclado, eu estudei inglês, eu fiz software, né, para entender, mexer com aquilo tudo. Iniciei ali na produção musical, produzi algumas músicas, só que aquilo não ia para frente, Aquilo não era palpável. Eu não conseguia enxergar o fundo daquilo lá, o fim daquela jornada, sabe? Nesse momento da sua vida, talvez não, mas é que hoje talvez vai ficar mais claro isso, né? Talvez você entendeu isso e a pergunta vai só... de repente ali você não entendeu, mas ali tem a barreira do investimento, da grana. Exatamente. Você não pôr a grana, meu irmão. Exatamente. Eu não tinha essa grana, entendeu? Eu fazia chover no deserto, irmão. Porque assim, eu tenho muitos amigos artistas, muitos amigos cantores, tem amigos que deram certo, tem amigos que trabalham fixo em casas em Goiânia, que o cara não explodiu, mas tem uma vida massa. Sim. Né? O Márcio Leão é um exemplo disso, morou em Rondonópolis 5 anos, fez muito show aqui também. Então tem uma vida boa, tá? É um cara que, tipo, conhece todo mundo. Sim. Compadre do Santiago compadre. Enfim, tem uma relação legal. Mas não explode. E ele esbarrou na vida dele, na estrutura. Não achou o cara que... Exatamente. Eu não achei também. Eu, por conta própria, não consegui me alavancar a nível de que me fizesse permanecer nisso, acreditar e ter um conforto, ver a coisa acontecendo, sabe? Eu não estava vendo acontecer, eu estava patinando, e aquilo estava me trazendo uma frustração muito grande. E decorrência a isso, nesse episódio, e aí entra aquele ponto que eu estava conversando com você, onde eu tive aquele episódio,
de quase depressão ali, aquele negócio que me desestruturou totalmente. Sim. Em 3 meses, cara, eu tive... Isso eu atribuo totalmente a Deus, foi a minha virada de chave, eu conto isso para meus amigos, e assim, sempre tento motivar e passar alguma mensagem com essa experiência que eu vivi, cara. Então, eu vou tentar te resumir aqui rapidamente, mas em 3 meses, Chico, eu tomei um prejuízo numa festa gigantesco, um dinheiro que eu não tinha. Tipo assim, eu fazia as festas e com o lucro daquela festa eu me mantia por algumas semanas, alguns meses, entendeu? Então eu já estava sem grana, eu já estava desestruturado, eu precisava me alavancar para poder tirar o meu prolabore, para poder passar os próximos meses ali com aquela grana. Não deu lucro, pelo contrário, deu prejuízo, um prejuízo gigantesco. Aqui em Primavera? Aqui em Primavera, lá na Chácara Vitória. Deu um prejuízo gigantesco. E aí eu fiquei devendo os fornecedores, porque eu não tinha como pagar, não tinha grana, não tinha dinheiro em caixa, e não peguei essa grana, né? Não consegui coletar. Eu costumo dizer que chama evento, né? Eventualmente. É um evento que eventualmente você tá... Então, eu tava rico e pobre, eu sempre tava assim. A hora eu tava bem, ganhava uma graninha, depois eu perdia tudo. Então, aquilo, cara, não tava legal. E aí, o que me sustentava, em paralelo a isso, era a vida de DJ, que eu tava sempre tocando, todo final de semana eu tocava, ganhava cachê, então aquilo não tinha investimento, né? Não tinha nenhum risco, eu só ganhava. Só que também não era uma fortuna, né? Não. Aí, chegou o ponto que eu... como é que é? Onde eu estava? Onde teve o prejuízo financeiro. Ah, tá. Tomei esse prejuízo. 2 meses depois, Chico, eu fui tocar em Cuiabá, lá no Garden, onde eu era residente. E lá eu fui assaltado, cara. Eu toquei, levei todo meu estúdio para gravar meu set, para postar nas plataformas. E aí, depois que eu toquei, eu deixei dentro do carro, no banco traseiro, dentro da mochila, todo o aparato lá, MacBook, tudo. Cara, uma traia assim, na época custava R$25.000, que era muita grana, entendeu? Me levaram tudo, as músicas, tudo, os arquivos, cara. Me levaram muita coisa, assim, material e estrutural, né? Isso te baqueou profundamente? Profundamente. Eu já estava baqueado, né? Eu estava devendo os outros, coisas que eu não consigo, não nasci para dever ninguém. Eu estava sem grana. Me levaram minha ferramenta de trabalho. E aí, 1 mês depois, Chico, dentro desses 3 meses, eu fui tocar em Rondonópolis. E depois de tocar, o contratante sempre paga o hotel e tal. Sim. Eu tava com o hotel pago, tava tudo certo. Eu tinha brigado com uma namorada minha de lá e falei, cara, quer saber? Vou para minha casa, vou para Primavera. Isso era 5 da manhã. Juízo, hein? Juízo zero. 5 da manhã, Chico. Com a cabeça cheia de álcool, obviamente. Falei, eu vou para casa. Me senti um herói, né? Falei, vou para casa. Na verdade, eu já estava, né, com todas essas situações martelando minha cabeça, já estava insatisfeito, já estava um negócio assim esquisito na minha vida. E aí, cara, eu chegando em Pochorel, eu capotei o carro. Capotei o carro assim em alta velocidade, de uma maneira que somente o meu cockpit aqui, somente o meu banco, o teto não amassou. O resto do carro inteiro, o teto veio abaixo. Se tivesse alguém junto, ele tinha morrido. O teto veio nos bancos, assim, né? O carro capotou muitas vezes, de muitas maneiras. Comigo não aconteceu absolutamente nada. Salvo engano aqui, salvo me recordo, uns estilhaços de vidro no meu braço. Mas assim... Tudo certo. Tudo certo. Meu amigo, aí né, cara, aquilo assim... Falei, cara, eu tô sem dinheiro, eu tô sem meus equipamentos, eu tô devendo os outros e eu perdi meu carro, cara, sem seguro. E brigou com a namorada ainda, pai. Exato. Não tem mais nada. Rodado de todas as maneiras, cara. E eu, meu Deus do céu, cara. Aí eu fui para casa. Cheguei em casa, eu lembro de chegar em casa, isso 8, 9 da manhã, depois de resgate, guincho, aquela coisa toda. Cheguei em casa e chorando, triste, né, cara? Triste, desconsolado. Eu olhei pro celular, que o celular tinha voado, o celular, mala, tudo voou para fora do carro. E daí as pessoas que pararam, acharam aquilo e foram... aqui, achei... Tá. A pessoa chegou e me trouxe o celular seu, tá? Eu falei, é meu, tal. Aí eu peguei o celular, cara, e falei bem assim, olha Deus, sobrou isso aqui ainda, né? Tem isso aqui ainda. Tipo, aí
Fui dormir, 9 da manhã. Fui dormir, coloquei o celular para carregar, dormi. Acordei de tarde, fui pegar o celular não ligava. Não ligava, Chico. Naquele momento foi a virada de chave da minha vida. Foi onde eu entendi o meu propósito, foi onde eu entendi o meu lugar aqui na Terra, entendeu? Eu entendi que eu tinha tudo e não agradecer por nada do que eu tinha. Eu tinha 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, 2 ouvidos, saúde para correr atrás e buscar tudo que eu tinha perdido e muito mais. Eu tinha um teto, eu tinha o que comer todos os dias. E isso era o suficiente. E eu nunca, até os 27, 28 anos, isso foi em 2017, até 2017 eu nunca havia agradecido a Deus por isso, por ter o que comer, por ter onde dormir, por ter a minha vida, por ser uma pessoa perfeita, né? Sim. Eu nunca tinha agradecido por isso, cara. Naquele momento eu entendi isso daí. E fui aos prantos pro chão, caí de joelho ao lado da cama com o celular pifado, que foi aquilo que me fez, tipo assim, aquilo abriu, cara. É curioso, porque é o menor dos problemas que você teve. Exatamente, só que foi exatamente, eu entendi que tudo aquilo que eu tinha passado, o prejuízo na festa, o assalto, o capotamento e o celular, era Deus colocando na minha vida o caminho que Ele queria que eu trilhasse, o entendimento que Ele queria que eu tivesse entendido. Clareou, cara, é como se eu estivesse no escuro, os 28 anos da minha vida, e de repente, puf, acendeu a luz, e eu entendi tudo. Aí foi onde eu te falei, eu caí de joelhos, agradecendo por tudo que eu tinha, por esse livramento, que eu sabia que eu podia ter morrido naquele acidente, e não tinha acontecido nada só comigo. ali que você entendeu o tamanho do problema? Só ali, cara, só ali. É impressionante isso mesmo, é como se eu tivesse fechado, é como se eu tivesse dormido a minha vida inteira, e ali eu entendi aquilo. Cara, daquele dia em diante, isso tem 10 ou 11 anos, daquele dia em diante a minha vida alavancou de uma maneira estratosférica. O que eu não evoluí, 28 anos da minha vida, eu evoluí dos 28 aos 38, que é o lugar que eu ocupo hoje, que é o que eu construí hoje. Minha esposa maravilhosa, meu trabalho, meus clientes, a minha imagem, os meus princípios. Sim. Então, hoje, eu sou o que sou por conta deste momento, desse episódio, dessa revelação que eu tive. A partir desse episódio, você passou a ser um cara religioso daí? Com certeza. Aí eu procurei a igreja. Na verdade, sim, sou católico. Eu ia esporadicamente, mas nunca, eu não tinha tido contato com Deus, eu não tinha tido a experiência, né? Não. E aí eu quis buscar isso aí. Eu queria ir para a igreja, Chico, não para pedir, eu queria ir para agradecer. Legal. E aí me arrumaram o tal do acampamento aí, que tem, né? E aí, não, vai ter um acampamento, tal, sei o que. Eu quero. Não preciso pedir nada, não. Eu quero ir para agradecer só. Eu quero agradecer tudo que eu vivo hoje, tudo que eu passei, e eu só quero ir para agradecer. Sim. E lá, cara, lá eu conheci Jesus, lá eu tive minha experiência com o Espírito Santo, lá foi mais uma transformação na minha vida. Só que eu entrei lá para agradecer e acabei transformando. Aí, eu lembro que isso foi em 2018, meu primeiro acampamento. Sim. Depois disso eu servi inúmeras vezes a igreja, virei servo, né? Quando eu voltei desse acampamento, eu fui selecionado pela igreja ali, pela minha equipe, para ser o porta-voz, o testemunho, né, daquilo tudo. Então eu falei ali na igreja Caravaggio para mais de 1.000 pessoas que estavam saltando para fora. Aquele evento que vai chegando o pessoal do acampamento, então vai um monte de famílias. Isso, exatamente. Então eu fui selecionado ali para dar meu testemunho, né? E falei o que estava no meu coração, e lembro que eu disse que o que eu tinha vivido lá, eu queria que todas as pessoas do planeta tivessem a oportunidade de viver, porque é algo transformador que edifica a vida de qualquer um. Então, recomendo que todos vocês vão. Foi isso que eu falei. E depois disso eu comecei a servir e tal. E daí veio a pandemia, eu acabei me ausentando desse servir, porque parou tudo. Aí eu casei não. Encontrei minha namorada, que depois virou noiva, depois a gente casou. Não, calma lá, vai devagar. Eu preciso saber qual ano foi a cronologia. Isso aí. Claro, isso aí. Essa parte é importante da sua vida. Exato. Então foi quando?
2019. 2019 nós nos conhecemos. Já era, foi antes da pandemia ou depois da pandemia? Antes. 2019. Fevereiro, então, janeiro e fevereiro. Não, foi bem um ano antes, né, amor? Da pandemia. No final de 2019 e logo começou a pandemia, né? Não, a pandemia, 2020, o né? Covid-19. 19, então foi. Covid-19, março de 2019. Verdade. Covid-19. Eu nunca tinha feito essa relação, não. Então, cara, e aí eu conheci ela e graças a Deus eu já tinha tido essa revelação na minha vida, eu já tinha virado a chave, eu já era um novo Ivo, não existia mais o Ivo DJ, não existia mais o Ivo baladeiro, o dono de balada, o cara que tinha princípios totalmente avessos aos que eu tenho hoje. Então ela conheceu este Ivo, ela não conheceu aquele. E foi por este Ivo que ela se apaixonou. Então por isso que a gente acabou se casando, porque ela é uma mulher extraordinária, de família, de igreja, de princípios e sem dúvida alguma, ela jamais teria se interessado pelo Ivo do passado. Mas você sabe que tem coisas que a gente não consegue explicar? Exatamente. Então a gente não consegue explicar. Às vezes, beleza, que bom que foi nesse período da sua vida, mas às vezes se ela te encontra, talvez nesse momento de maior dificuldade, maior conflito interno que você tinha, talvez teria sido a chave que poderia ter te resgatado também, cara. Exatamente. A vida é assim. A vida é assim. Exato. Mas então vocês estão juntos desde 2019, né? Isso. 2019, então nós já estamos falando aí de 8 anos, 7 anos. Faz 7 anos. 7 anos. Que coisa legal. Vocês têm filhos? Não, nós estamos planejando para ano que vem. Que coisa boa. Ano que vem. Eu tenho uma filha, né, fora do casamento, uma filha que tenho antes de conhecer ela. Não fala fora do casamento que dá problema. Não. Isso, verdade. Antes de conhecer a minha esposa. Anterior a esse relacionamento. Isso. Muito bom. Ivo, e aí esse Ivo que a gente conhece hoje, que é presente nas redes sociais, que trabalha, não sei nem se você usa as expressões de transformando vidas ou mudando a vida das pessoas, porque depois vou contar um pouco da minha experiência de transformação quanto à minha vida e o que a academia foi fundamental para mudar a minha vida. Foi um momento de dificuldade emocional também, depressão e tal, e eu acabei indo para academia e aí eu tive uma sequência, perdi 40 quilos, né? Então... Absurdo. É um absurdo. Depois parei, quando apareceu a hernia de disco, tava tão legal, cara, pegando peso, tava top. Daí depois a gente acaba, por outras razões, deu uma desleixada, mas eu tomei atitudes essa semana, inclusive, para voltar a treinar e voltar a perder peso. Eu preciso perder ainda bastante peso, né? Fiquei ali na casa dos 105, 106, 110, 108, fica flutuando. Mas preciso perder, preciso cair lá para os 95 para ficar bem. Para ficar bem, né? Eu acho que é o... Você tem qual de altura? 1,86. A tabelinha diz que é 86, mas não precisa, né? Aí você fica muito aspecto de doente, né? Não precisa. Mas aí, a partir de quando você começou a fazer disso profissionalmente? Você começou... aliás, você fez a faculdade de Educação Física. Isso. Como a gente conversou aqui anteriormente, eu faço isso desde os 15 anos, né? Pratico musculação e sou fissurado por isso. Então, eu construí o meu físico durante todos esses anos e, paralelo a isso, eu trabalhava com a noite, com DJ e tal. E foi onde, 2016, 15, 16, foi onde eu cheguei esbarrei nesse muro, nessa parede de evolução. Falei, cara, isso aqui não vai me trazer nada na vida, não. Falando do DJ, né? Isso aqui tá travado, não tô prosperando, não vou conseguir realizar os meus sonhos, eu não consigo ver um futuro legal nisso aqui, um conforto, não consigo. Cara, o que eu gosto de fazer, bicho? Porque eu gostava muito de fazer isso, né? Eu me sentia que eu nasci para aquilo, só que aquilo não dava retorno, entendeu? Então eu preciso abrir mão do que eu gosto pra caramba e preciso fazer outra coisa, mas eu preciso gostar também, senão não vai dar certo. Porque eu entendia já que para dar certo você precisa gostar daquilo. Sim. Senão você não vai se doar, né, cara? Poxa, você não vai se doar. Se não for natural, não vai. Não vai, velho. E aí, eu falei, cara, o que eu gosto fora isso aqui? Porra, eu gosto de musculação, gosto pra caramba. Falei, cara, mas, pô, vai ser um personal, bicho. Um personal não vai me trazer o que eu quero, não. As ambições que eu tenho. Cara, mas se eu montar uma academia, acho que dá. Então, tem teto também. Mas
Mas a academia eu falava, cara, acho que aqui é o caminho. Aí eu falei, cara, mas eu preciso me profissionalizar, eu quero me formar primeiro. E tinha um amigo meu que falou, cara, se forma e vamos montar uma academia na cidade aí e tal. Na época era carência, isso. E aí Em que ano que foi isso? isso foi em 2015. 15. Aí comecei a fazer educação física e me formei em 2019. Comecei a trabalhar já com um ano e meio de educação física, já comecei a estagiar, já comecei a trabalhar com isso. E nunca pensei em ser personal, cara, nunca. Eu pensava em abrir academia porque eu via que personal andava de motinha, né, na época. E eu falei, cara, não, velho, não é isso aqui não. Eu quero só ter ali um reconhecimento, né, uma postura, até porque o profissional precisa assinar pela academia e tal. Sim. Então eu quero ser, como igual eu era o DJ da minha balada, eu quero ser o profissional que vai assinar na minha academia. E aí, cara, antes de me formar, eu comecei a namorar uma médica que trabalha com nutrologia e tal, e ela atendia em São Paulo e Cuiabá. E aí ela me levou para São Paulo, lá para o meio dela, né, o meio social dela, que ela atendia gente do alto calão, e ela treinava numa academia lá de grande porte. Uma rede de academia chamada Competition, uma rede árabe. Mensalidade na época, Chico, era coisa de R$1.500. Isso há 10 anos atrás. 1.500 pila era a mensalidade. É a Nation hoje, então. Não, acho que é mais. É bem mais. ainda? É bem mais. É bem mais. É mais que a Nation. Aí, cara, cheguei lá pra treinar com ela. Tinha um Porsche estacionado, assim, um 718, eu lembro até hoje. Um 718 estacionado. Falei, nossa, que legal. Eu adoro carro, né, cara? Sou fissurado, uma das minhas paixões. E falei, cara, olha só, carro legal. Então, só pensei comigo. Aí, outros carros e tal, mas aquele me chamou a atenção porque ele estava na porta da academia. Aí, um outro dia, a gente indo embora, o personal que ela tinha me apresentado lá em cima, lá na academia, entrou nesse Porsche e saiu. Eu olhei para ela e falei assim, viu? O que ele tá fazendo com esse carro? Não, o carro dele. Eu falei, oi? Como assim? Tem mais coisas entre o céu e a terra que eu não tô vendo? Eu falei, quanto que o personal cobra aqui? Ela, não, o personal aqui... Tipo, na época, 10 anos atrás, cara, um personal cobrava lá nessa academia coisa de 3 mil mês, né? Então, esse cara, se ele dava 10 aulas por dia e se era em dupla ainda, ele chegava a tirar 40, 50 conto, entendeu? Pra época. Então, era compatível com aquilo ali. Eu falei, caramba, não, bicho. Ué, eu conversei com o cara, eu vi o cara dando treino e tal, eu já manjava, já estudava. Desde o começo, quando eu comecei a faculdade, em paralelo a isso, eu fui estudar, fazer curso e viajar, me especializar, sempre fui. E aí, cara, eu falei, não, velho, ué, isso que ele faz... Quero também. Moça, eu consigo fazer isso aqui, velho. Aí eu falei, não, eu vou trabalhar com personal também. Aí eu comecei já a estagiar, me interessei, comecei a estagiar e comecei já a atender amigos pessoais e trabalhando como estagiário dentro da academia, uniformizado, só que eu dava ali o personal pro meu amigo pessoal, né? Então, não tinha como dar problema, porque eu estava uniformizado, registrado na academia, todo mundo sabia, entendeu? O rapaz, o meu amigo sabia que eu não era formado, que eu estava ali estagiando e tal, só que eu passava o treino para ele e recebia personal disso, recebia o particular disso. E aí, ali começou, cara, ali eu comecei a me alavancar, comecei a ver dinheiro sobrando. Até hoje, até aquele momento, eu não tinha visto dinheiro sobrando. A festa, o que a noite me dava, ela me tirava, né? Então, um dia dava bom, outro dia dava ruim. E aí eu comecei a ver o negócio prosperando. E aí, cara, comecei. Quando eu me formei, Chico, eu já tinha minha agenda extremamente lotada, eu não tinha horário. Quando eu me formei, eu não tinha horário para atender. Eu já atendia cerca de 25, 26 pessoas. Eu dava 10, 11, 12 aulas por dia em dupla. Legal. Em dupla, algumas até em trio, entendeu? Então eu cheguei no teto máximo. Eu não conseguia arrecadar mais do que aquilo, porque não tinha como elevar o preço, porque já... Não era 2 pessoas. Exatamente, cara. Então, assim, tô no meu teto, velho. Não consigo passar disso aqui. E aí, tá satisfeito, Ivo? Você precisava escalar. Exatamente. Não tô satisfeito. Não tô satisfeito ainda. Não é o que eu quero. Grato, sim. Feliz, sim. Mas satisfeito, Para não. um menino que era DJ porque gostava e acabava com o dinheiro todo com o resto aqui, salvava com a festa, então...
Exatamente, exatamente. Então aquilo assim era... Aquilo deu frequência, te estabilizou porque deu frequência de entrada de grana. Exatamente, exatamente. Então eu comecei ali a ter liberdade, comecei a poder fazer escolhas, né, cara? Uhum. Ter um carro mais legal, fazer viagens, comprar coisas mais legais, né? Tipo Legal. assim, desfrutar da grana, né? Só que aquilo, falei, porra, isso aqui não vai me colocar onde eu quero Sim. chegar, né? Sim. Falta ainda. Cara, o que eu preciso fazer, bicho, pra escalar isso aqui? Cara, pra internet. E junto a isso veio a pandemia, né? Junto a isso veio... A pandemia deu uma lascada em todo mundo. Exatamente. De A a Z. Exatamente. Só que, para mim, foi uma alavanca, foi uma Uma plataforma, oportunidade. foi uma catapulta. Por quê? Conta desse negócio aí. Eu trabalhava presencialmente, certo? Sim. Ganhava... Com 25 pessoas. Exatamente, 25 pessoas. Ganhava daquelas 25, eu tinha que atender aquelas 25, meu horário, eu estava refém daquilo. E aquilo estava me sugando absurdamente. Imagina, você fica 10, 12 horas em pé por dia, ouvindo... É personal e psicólogo, né? É personal e psicólogo. Ouvidoria. Ouvidoria, cara. E aí aquilo, puta lá merda, eu tô refém disso aqui, cara. Tô refém do meu tempo e de crescimento. Eu preciso escalar isso aqui. Então eu comecei a ver a possibilidade da internet. Sempre fui da internet, fiz marketing, trabalhei com a internet muito antes de me tornar profissional da saúde, né? Como eu trabalhava com a noite, eu tinha que me divulgar, Já entendi o negócio. né? Aí eu falei, cara, eu vou pra internet que a escala tá aqui. Uhum. Aí a pandemia fez com que essa escala aumentasse, esse serviço digital aumentasse. E acelerou o tempo também, o time, né? Exato. Time Exato. As pessoas passaram a confiar mais nesse tipo de serviço. Médicos começaram a atender online, nutricionistas online, psicólogos online. Psicólogo não podia atender online. Exato. Passou por poder, teve decretos, teve leis no Congresso, então assim, as coisas foram destravando na pandemia. Exatamente, cara. Então assim, para muita gente foi uma barreira, para muita gente foi uma catapulta, né, cara? Para mim foi isso aí, ela me alavancou. Então eu comecei ali a me introduzir mais na internet. E como que foi quando você começou a pandemia? Obviamente, provavelmente o sentimento foi igual a todo mundo. Tô morto. Me lasquei. Exato. Falei, E aí, quando começou você conseguiu estruturar esse canal da internet, e aí quando você viu que começou a pingar cliente, como é que foi isso para você? Como é que foi Você visualizou, falou, achei? Não, demorou. Demorou? Demorou. Ela engatinhou 2 a 3 anos. Ela engatinhou 2 a 3 anos. Até porque, Chico, eu tinha que ter feito uma escolha. E eu não tinha segurança dessa escolha. Eu tinha que ter abrido mão dos meus presenciais e falado, não, a partir de hoje é só online. E me dedicado a isso. E eu não fiz porque eu precisava do conforto daquilo lá, entendeu? É meio que é o que segura 99,99% das pessoas. Exatamente, é um salário. Não, e tá tudo bem também, viu, gente? Sim, tudo bem, sim. não precisa também... Com certeza. Vou largar tudo aqui. Não. Eu só vi a oportunidade na medida que as coisas foram acontecendo. Sim. Foi isso que aconteceu. E aí aquilo lá começou a engatinhar, e aí eu fui trabalhando paralelamente com os dois. Mas sempre focando no digital, porque ali que a escala estava acontecendo, ali que eu ia escalar, que eu ia desenvolver, ali eu consegui enxergar um futuro e uma altura que em lugar nenhum me colocava. Até aquele momento da tua trajetória, nada te colocou ali, falou, isso aqui vai me dar um pouco mais de tranquilidade, liberdade. Exatamente. Isso aqui eu posso dominar o mundo, eu posso conquistar o mundo com isso aqui, entendeu? Esse é o caminho. Eu entendi aquilo ali, já muito cedo. E aí, eu só não tinha, pela insegurança, eu não tinha abrido mão, não queria abrir mão dos meus clientes, dos meus alunos. Então eu fui trabalhando em paralelo. Quando foi 2024, 23 para 24, eu decidi que eu ia abrir mão de horários de alunos, eu não ia mais trabalhar com os presenciais, eu ia ficar só ali com 1, 2 ou 3, que são 1, 2 ou 3 horários, que são amigos pessoais que eu gosto de estar e que atendo ali 3 por horário, entendeu? Então me mantém esse contato com a academia ainda, que é legal, interessante, entendeu? Eu ter esse contato, esse feeling, né? É legal, me mantém esse contato. Não fico escravo daquilo, porque são 2 horários por dia. E
me dá a liberdade de trabalhar no digital. E aí eu comecei a me dedicar no digital. Falei, não, cara, eu preciso dedicar nisso aqui, eu preciso me dedicar. É uma empresa, né, Chico? Se você não se dedica para aquilo, cara, é os olhos do dono que engorda o gado, cara. Sim. E aí eu precisava me dedicar naquilo lá, eu precisava produzir conteúdo, eu precisava me mostrar autoridade, Sim. entendeu? E aí eu comecei, e sempre, né, sempre estudando, pós-graduações, mentorias, sempre. E aí eu comecei a escalar, cara. O treino começou a acontecer. Antes disso, também, eu competi no fisiculturismo, né? E aquilo também me trouxe uma visibilidade muito grande, um know-how e uma visibilidade, né? Então, a partir desse momento, que eu competi em 2023, ali eu comecei a crescer na internet, daí eu fui abrindo mão do meu trabalho presencial e investindo na internet, Aí, 2023 também. A faculdade de nutrição foi de 2023, amor? 4, né? 3 ou 4. Segundo semestre de 2023. 2023, ali junto com o fisiculturismo, eu comecei a fazer nutrição. Eu falei, cara, eu preciso ter gabarito para isso aqui também. Embora eu já dominasse, né, por muito estudo e pós-graduação na área da nutrição. E dia a dia também, né? Exatamente. Eu já dominava aquilo tudo, mas eu quero ter a habilitação disso aqui também, Sim. entendeu? Então, eu decidi fazer nutrição também, onde eu me formo esse ano em nutrição, fechando 11 anos de estudo dentro da área da saúde, né? Uhum. E dali para cá, cara, assim, meu negócio alavancou e hoje é totalmente estável. Eu atendo clientes no Brasil todo e fora do Brasil também. Quantos clientes você tem hoje? Presencial você tem pouco. Você falou que só mantém o... Sim, só os amigos Quantos próximos. clientes você tem hoje na internet? Vou botar assim. Cara, eu ativos hoje, coisa de 200, 250 ativos. Escalou bem. Aham. Mas eu já atendi aí umas 4, 5 mil pessoas. Top. Nesses 3 anos aí, né, Certo. de internet. Tá. Bom, agora vamos falar da parte mais legal da entrevista, porque nós estamos aqui na tua história, mas quando chegou aqui que eu falei, daqui para frente que a gente vai aguçar a curiosidade das pessoas, falar um pouco Bom, a pergunta que eu acho que muita gente vai fazer e gosta de saber, dos pacientes ou clientes que chegam, não sei como é que é o nome técnico do... Paciente, aluno, cliente. Tá tudo certo, né? Uhum. Vem as pessoas, a maioria é para perder peso. A maioria perder peso. Essas pessoas geralmente chegam por indicação médica, chega porque teve um problema de saúde, chega porque tem um problema emocional, como é que é isso? De todos os viés, de todas as maneiras possíveis. Hoje eu recebo muitas indicações de amigos médicos aqui da cidade. Então eu tenho essa moral de ter essa indicação por esses profissionais aqui da área da saúde, esses médicos que atendem aqui na cidade, que encaminham pacientes, porque tudo se resume, Chico, a nutrição e atividade física. Eu acho que o ponto é qualidade de vida, né? Qualidade de vida. Tudo se resume a isso, entendeu? Então, você vai lá consultar com o médico. Cara, o primeiro diagnóstico médico vai te dar, cara, você precisa melhorar a sua alimentação e você precisa fazer atividade física. Toma aqui o profissional. Seja qual seja o problema. Exatamente, cara. É o remédio para tudo, entendeu? Então, eu recebo muitas indicações de primavera dessas pessoas. Uhum. E, por conta do meu trabalho na internet, que é na escala global, eu recebo muitos pacientes que me acham ali no Instagram, vê a minha página, né, vê ali um físico legal, vê um conhecimento e tal, e acabam fechando. Tem as indicações também de quem mora fora, que achou na internet, falou, o cara lá é bom e tal. Então, assim, eu acho que... Acho não. O meu maior... rentabilidade, minha maior clientela hoje é de indicações. Cara, a gente tem aqui os players, vamos botar assim, do fisiculturismo, né? Nós estávamos falando em off, já falamos aqui, né, do Cariani, do Palestrin, falamos do Refundini, né? Do Lala, que eu acho o melhor professor. Professor de educação física. Eu acho ele o melhor. Muito bom. Para dar aula, para explicar. Eu acho do caralho. Ele tem um canal no YouTube muito recheado, muito consistente. É o que a gente... eles ficam se rivalizando. Ele fica rivalizando com o Cariani, de zoeira. De zoeira. Mas são amigos, né? Mas fica de zoeira.
Mas eu acho ali ele, por exemplo, o Cariani, beleza, eu acho que é o maior nome da internet do fisiculturismo. sim, O Baez tem, porque tá junto, sim, né? sim. Mas professor de profissionais, é isso que eu entendi, é o cara, É o né? cara, É o cara. aham. Mas o professor do dia a dia é o Laércio Refugini. Desses Uhum. 3 de personalidade, você é quem? Eu sou mais Renato Cariani, que é mais a nível de conhecimento de treino, Júlio Balestrin. Uhum. Sou mais Júlio Balestrin. Mas a nível de empreender, de internet, de Nutrição. de posicionamento, Renato Cariani. Tanto que eu me espelho muito no Renato. Eu sou grande fã do trabalho dele, do que ele... Virou referência, né? Ele é a maior referência fitness do planeta, a nível de internet. Sim. Entendeu? Cara, e assim, a gente às vezes, a pessoa vê, por exemplo, vê tua foto, teu vídeo, ou vê o Cariani da vida, ou vê qualquer um, né, desses profissionais, a gente vê muita distância. A gente vê muita distância. Não é todo mundo que é maluco, que igual você, que foi lá e olhou pro Schwarzenegger e falou, legal. A gente vê a dificuldade para chegar. Né? Até hoje, porque hoje em dia, quando você era um menino, né, também, nós temos que levar em consideração. Talvez você tivesse sua cabeça, né, com 38 e falar, isso aqui não é muito complicado para chegar, né? Porque hoje tem muito mais informações na internet. Então, o que se faz, vocês que são profissionais e precisam captar cliente? No final das contas, captação de cliente, vendas. É vendas. Como é que você faz para poder mostrar o físico de praia, né, o shape de praia, e para o cliente entender também assim, cara, você não precisa ser isso aqui, mas a qualidade de vida, como é que vocês fazem isso? Ou você consegue criar produto de internet, vídeo de internet, explicativo, como é que funciona para vocês? Cara, eu nicho o meu segmento conforme a minha clientela. Então, eu quis trabalhar, me especializei em alta performance, me especializei em minhas graduações, mentorias, foram todas para alta performance. Eu fui para o fisiculturismo para buscar know-how para isso. Eu tinha um desejo pessoal, como te falei, sempre fui fã de Arnold Schwarzenegger, que foi o maior fisiculturista do mundo, e então eu queria ter a experiência de competir também e saber o que um atleta passa, para poder passar isso para as pessoas. Eu queria trabalhar com atletas de alta performance. Me especializei nisso. Mas isso antes ou agora também? Antes. Agora eu entendo que esse público não vai colocar o que eu quero no bolso. Não vai te dar o Porsche. Não vai me dar o Porsche, exatamente. Mas você sabe que, por exemplo, obviamente, né, o Cariani, por exemplo, a maioria dos consumidores dos produtos dele, seja de audiência, a audiência também é produto, né? Sim, claro. Seja de quem o patrocina. Sim. São pessoas comuns, que estão ali, que têm interesse, que quer saber sobre treino, sobre alimentação. Eu fiz assim. Vou falar rapidamente, quando eu estava no fundo do poço, né? Estava com 146 quilos. E aí, num Natal, o filho do amigo meu tirou uma foto minha. E aí mandou para mim. Aí aquela foto, falei, não me reconheço nessa foto. Te impactou. Me impactou. Porque comecei a trabalhar com 13 anos, rapidamente balconista de farmácia, depois eu sempre fui um prodígio em tudo. E aí eu falei, veio na cabeça aquele filme eterno para explicar, mas naquele momento rápido, né? Falei, pô, mas esse aqui é o prodígio de tudo, é isso aqui que virou, né? Então eu tava com depressão, eu comia todo dia fast food, eu comia hambúrguer, comia o que tinha, X-tudo, comprava 2 pastel do maior que tinha, assim, todo dia, velho. E era algo para satisfazer o seu psicológico, né? Eu não sabia que eu tinha uma compulsão alimentar. A compulsão alimentar. Eu não sabia. E a gente só vai descobrir isso, eu só fui descobrir isso depois dos 6 meses ali de treino, que eu entendi que daí eu já estava com a alimentação bem tranquila, porque eu fui perdendo peso rapidamente, porque 146 quilos para um cara de 186, tem uma pegadinha também, que essa aqui é boa. Todo mundo fala assim, você não é gordo para sua altura. Essa é a merda, meu irmão. Esse é um problema, porque todo mundo... Te convence. E é confortável. Você está na tua zona de conforto. Claro. E também tem outra questão. Cara, eu preciso ser explicado para entender. Depois que eu entendo, eu sou didático. Então, eu chegava na porta da academia, eu sempre paguei academia, tá? Eu nunca ia. Eu chegava na academia, eu vi aquele tanto de ferro, cara. E aí?
E aí, o que acontece? Eu nunca tinha contratado um personal na vida. Então, aqueles instrutores, né? Que são personagens também, mas ali a função é de instrução, né? Sim. Então, é aquela coisa muito pobre. Uhum. Então, o cara não te entrega o conhecimento. E eu acho isso covardia. Com certeza. Porque, cara, o conhecimento, eu tô falando da minha Chico, área. e ele tá ali. Esse é o momento dele se apresentar, dele se colocar, dele se posicionar. E isso vale para você, personal que está aí assistindo. Se posicione na frente do cliente, sendo instrutor da academia. É nesse momento que você vai ganhar a confiança dele para te contratar quando você estiver habilitado ou quando você estiver oferecendo seu serviço como personal. Se ele não vê que você é bom, cara, como que ele vai te contratar e vai te pagar o que você quer cobrar? Exatamente isso. E aí, cara, eu falava. E aí, quando eu fui pra academia, e esse foi no Natal, quando foi no Réveillon, eu já não nem bebi. Eu não bebi no Réveillon. Você tá falando de um cara que tava com 146 quilos, compulsão alimentar, bebia, sei lá, 4 dias por semana. Loucura. Né? Tava me matando sem entender que tava me matando. Dentro da E é muito cognição. comum isso, cara. É muito comum. Você vai vendo. Hoje eu vejo uma pessoa comer certo tipo de alimento, eu falo, credo. Que legal, você virou a chave. Virei a chave, absolutamente. Então eu comecei no dia 2 de janeiro de 2023, né, com 146 quilos, em Rondonópolis sou um cara mais conhecido do que aqui, né? Aqui, as experiências novas aqui de imagem no podcast, então aqui eu sou conhecido só no meio da política, e não no meio empresarial ou na população. Então eu era um cara conhecido, então eu entrava na academia e a galera olhava, tipo, imagino, né? A galera, isso não vai dar bom, daqui a pouco para. E aí comecei, cara, comecei. Primeiro mês, perdi 14 quilos, mas Isso quando foi? 2023. Só que ali, cara, aqueles 14 quilos, não perdeu medida. Porque era só o líquido, cara. Só líquido. Imagina, só que eu fiz assim. Inflamação. Também. Mas presta atenção. Eu virei a chave mesmo. Do dia 2 de janeiro para frente, eu fiz como se eu já fizesse há 10 anos. Então, eu comecei a comer, claro, comia 2 sobrecoxa de frango e uma salada. Daqui a pouco, um mês depois, era só uma. Mas era por conta ou você tinha por conta própria? Por conta. Eu não tinha esse conhecimento. Uhum. E aí, ali Cara, até eu perder os 30 quilos, demorou 6 meses. Uhum. E foi rápido, cara. Relativamente rápido. Tá fazendo sozinho, sem medicamento, que hoje a galera, tudo é medicamento. Tudo. Não. Cara, foi uma loucura. E aí eu me empolguei, porque aí eu peguei o personal e aí comecei a fazer vídeo. Cara, o vídeo é do caralho, porque você começa... E o compromisso público. Então eu digo assim pra galera, você começou a treinar, você começou a fazer, vai lá e fala na internet. Você falou tudo, irmão. Você falou tudo. Eu já fiz várias vezes isso. Eu competi no fisiculturismo, eu passei o que eu passei, cara. Vou tentar resumir para você rapidão aqui. Eu fiquei um mês, Chico, sem dormir, por conta dos estimulantes. Cara, verdades sejam ditas, né? O fisiculturismo profissional, o fisiculturismo da NPC, que é aquele que vai para a Olímpia, que é onde o Arnold foi campeão, ele não tem doping. Então, simplesmente todo atleta de fisiculturismo, ele usa esteroides anabolizantes. Absolutamente. A não ser as federações que exigem doping, que são paranaturais. E é específico, federação paranatural. No mais, caras, todas não tem doping. Até tem, cara, mas não existe. Não acontece nunca, entendeu? Então, assim, não é que é deliberado, mas todo mundo utiliza e no fisiculturismo, a realidade é um jogo de quem consegue tomar mais sem se ferrar mais, entendeu? É isso. E tem uma resposta disso aí a nível de evolução, entendeu? Então as pessoas se perdem nisso, pessoas deixam de comprar uma casa, comprar um carro, cara, deixa de fazer um filho, entendeu? Para viver esse sonho que, bicho, é difícil de dar certo, irmão, é difícil de dar certo. Porque se você... Eu digo sempre, eu falo assim, gente, eu sou nota 6,5, eu não sou 8. E muito menos 10. Só que eu não preciso ser 3. Nota 3 na vida. Eu sou um bom 6,5. É isso. Você é 6,5, cara. Passa de ano. Então, você não precisa ir... Por exemplo, o cara que escolhe ser fisiculturista, ele tá querendo ir lá
para nata, do 1%, do 0,5%, talvez. Exato. E aí é muito difícil, aí é muito complexo, muito complicado. É ingrato, cara. Ingrato. É ingrato. Te toma saúde, te toma grana e não te devolve nada disso, cara. Sim. É muito raro as pessoas que dão certo, Chico, que ganham dinheiro, que prosperam com isso daí, entendeu? Sim. E ainda assim essas pessoas estão trocando a saúde delas por isso, tá? Então até onde vale a pena? Pra mim, não valia, entende? Então eu vivi a experiência, curti, não me arrependo de Quanto nada. tempo você viveu? Cara, primeira preparação minha foi antes da pandemia. E aí veio a pandemia, eu estava em preparação para competir, tive que parar. Então, perdi tudo que eu tinha feito, né? O trabalho que eu tinha feito. E parei. Falei, cara, não acredito. Minha vida inteira eu esperei para isso e não deu certo. Aí aquele sonho não morreu, cara. Ficou dentro de mim. Aí quando foi 2022 para 2023, eu olhei para, na época, minha namorada, falei, amor, acho que eu vou competir. Ai, meu Deus, será mesmo? Aí, bom, que você decidir, eu vou te apoiar. Não, preciso do seu apoio, por isso que eu tô te falando. Não, eu vou te apoiar. E foi... Essa mulher aqui, cara, é o maior pilar que um homem pode ter, é uma mulher como essa. Que é simplesmente a base que estrutura a nossa família de dois ainda, né? Que não temos filhos. Mas, com certeza, cara, ela, assim... Te dá equilíbrio. Me dá equilíbrio, cara, e me faz ser o que eu sou hoje, entendeu? Então, tudo que eu decidi fazer, ela me apoiou 100%. Chegou um momento, Chico, eu já contei para algumas pessoas isso, alguns amigos próximos, e vou contar agora para todos que estão aqui nos assistindo. E aí você vai ter a percepção do que é uma mulher que te ama de verdade, que está junto com você. Nesse um mês onde eu não dormi por conta dos estimulantes, por conta do estresse, a fome, enfim, eu sou faca na caveira, irmão. Se eu decido fazer alguma coisa, eu vou fazer até o fim, não tem quem me faz desviar da rota, entendeu? Então, essa preparação para esse campeonato, eu simplesmente não errei nada. 1 grama, um cardio, nada. Eu não errei, entendeu? Tudo que tinha que fazer, eu fiz. Sim. Por mais que eu não estivesse dormindo, eu dormia 2 horas por noite, literalmente 2 horas por noite. Acordava, tipo, 2h30 da manhã, tinha que esperar até as 6 da manhã, morrendo de fome para comer a próxima refeição, tinha que fazer as refeições na hora, e era um pouquinho, entendeu? Aquilo, assim, me deixava sem energia, eu treinava arrastado, dava aula arrastado. E aí, um determinado dia, cara, nós estávamos assistindo televisão, filme, na cama, e ela, toda carinhosa, como sempre, veio até mim, assim, né, fazer um carinho, um chamego, ele abraçar e tal, e eu num nível de estresse sem igual por conta da restrição de sono, por conta da restrição alimentar. Então, imagina, você sem dormir, sem comer, irmão, você tá ligado? Um leão, meu irmão. Um leão, velho. Um leão. Cara, e ela veio assim, né, toda carinhosa, e aquilo... Eu não conseguia me suportar, eu não conseguia aguentar eu mesmo dentro de mim. E eu olhei pra ela e falei assim, tem como desencostar? Por favor? Porque eu não tava conseguindo, aquilo tava me deixando... estressado, agoniado, eu não tava me aguentando, eu queria sair de dentro de mim, sabe? Sim. Cara, ela saiu, em seguida ela se levantou e falou que ia embora, né? Morava com a mãe dela ainda, não morávamos juntos. E ela, nesse episódio, cara, ela não foi direto pra casa dela, porque aquilo foi tão desafiador para ela, aquilo foi tão marcante, que ela parou na rua, começou a chorar, e se perguntando, né, se... ela ia aguentar aquilo, se aquilo estava certo, se aquilo valeria a pena, né? E depois ela me contou tudo isso, depois, enfim, tudo foi conversado, mas ela teve todas as oportunidades do mundo, cara, numa situação... Mas você imagina, cara, você pegar a tua mulher e falar, não encosta em mim, não. Cara, isso é ridículo, entendeu? Ridículo. Só que, simplesmente, eu falei o que eu estava sentindo, aquilo estava me fazendo mal e eu não entendi o porquê, entendeu? Então, eu falei, cara, não dá. Pra mim não dá. Eu não nasci pra isso. Se a pessoa que eu amo, se a pessoa que eu escolhi passar o resto da vida tá me sufocando de alguma maneira, cara, é porque o que eu tô fazendo não tá certo, entendeu? Sim. Então, essas e outras, cara, além de todo o quesito de saúde, longevidade, eu falei, cara, não, velho, não é isso que eu quero pra mim, não. Então, o que eu me propus fazer, Chico, eu consegui. Todo mundo talvez ria de mim, porque eu falei que eu ia lá para esse campeonato em Goiânia, eu não fui competir, e ia ganhar todos os troféus, eu ia arrematar tudo, porque
tinha total certeza e convicção do meu potencial e do quanto eu entrego, entendeu? Então eu falava pra galera, eu tô indo lá só pra pegar os meus troféus. Eu não tô indo lá fazer outra coisa. E como é que foi? Eu não tô indo lá pra passear, pra brincar. Eu fui lá e levei todos os troféus de todas as categorias, em primeiro e segundo lugar. Top. Todos. Eu voltei com 7 troféus para casa. É um feito, assim, bem raro de acontecer. Competi em 3 categorias, Mass Physique, Class Physique e Bodybuilding. Levei primeiro lugar na Men's, primeiro lugar na Classic e segundo lugar na Bodybuilding. E aí, cara, realizado, né, cara? Imagina. Realizei. Feliz da vida. Feliz da vida. Aí, cara, aí depois daquilo ali eu recebi um baita de um feedback dos árbitros, que era o árbitro do Mr. Olímpia, que estava lá me arbitrando, no Central, o Tamer. Cara, falou que eu tinha total potencial, que se eu fizesse um trabalho muito bem feito em um ano eu podia me tornar profissional e aí competir na liga que leva para o Olímpia, né? Então aquilo eu fiquei deslumbrado e falei, cara, nossa. Mas daí eu coloquei tudo isso na balança e pensei, não, velho. Não vale a pena. Não vale a pena. Não é isso que eu quero, não. Sim. Eu não estou disposto a pagar esse preço, né, cara? É muito caro, né? É muito caro. E eu não estou falando de dinheiro. Então, eu decidi me aposentar. Aí, depois disso, eu parei com todos os hormônios que eu utilizava, como mencionei, né? Nesse meio, o uso de hormônios é extrapolado. Eu passei a fazer apenas uma reposição hormonal, que é um TRT, né, uma dose terapêutica, porque eu não produzia mais testosterona, eu tinha que fazer uma TPC. Então eu fiz isso até agosto, dia 17 de agosto de 2025, Chico. Até 17 de agosto de 2025 eu fiz a TRT. E aí, cara, voltando ao gancho aqui do meu público, do meu nicho, eu falei, cara, meu nicho, ele quer emagrecimento, ele quer um físico legal, um físico de praia, ele não quer um cara bizarro lá do palco. Não é isso que tá colocando dinheiro no meu bolso, não. Sim. Entendeu? Então, assim, velho, quer saber? Eu vou parar de tomar esse negócio para mostrar que é possível, sim, você manter um shape minimamente legal sem tomar nada. E eu tô provando por A mais B, desde 17 de agosto de 2025, eu posto todo mês os exames no YouTube, no meu canal do YouTube, na minha rede social Instagram, mostrando que eu sigo natural. Desde 17 de agosto de 2025, eu não faço mais uso de testosterona a nível de reposição. O que eu usava era uma dose muito baixa a nível de reposição. Sim. De lá para cá eu venho fazendo essa TPC, que é o tratamento pós-ciclo, até porque ano que vem, como eu citei para você anteriormente, quero engravidar minha esposa, e isso precisa estar com o eixo hormonal equilibrado, sim, né? Sim. Então, assim, eu visando tudo isso, falei, não, já vou me preparar, já vou abrir mão disso aqui e tal. E, cara, assim, o que eu posso dizer, dar de relato aqui para quem às vezes está assistindo a gente, pensa em usar ou usa e quer parar também, o que você precisa entender é o seguinte, você vai ter um crash muito grande, você vai ter, porque, imagina, eu vivi 22 anos da minha vida como um super-homem. É como se você fosse um vingador, cara. Você se sente um super-homem, bicho. É esse o poder que a testosterona traz. É um poder mesmo. Então, você se sente um super-homem a maior parte da sua vida. E, de repente, você perde esse poder. Sabe que eu tomei reposição, né? Só reposição de texto. A minha explicação para quem... E falo para meus amigos, depois dos 40, que os médicos que são meus amigos, falaram, cara, reposição depois dos 40, tranquilo. Sim. A reposição. E tem que deixar muito claro isso para quem está assistindo, que reposição é uma coisa, dose suprafisiológica é outra. Por exemplo, o cara que fala, eu tomo 1 ml por semana. Não é uma reposição. Você precisa entender que reposição não é isso. Sim. E aí, cara, eu sempre falo o seguinte, sabe aquele negócio que você tinha, que você pensava que dominava o mundo com 18 anos? É isso. Você volta a ter 18 anos, cara. É isso aí. Exatamente. Você fala, pô, eu posso, eu consigo, eu vou e tal. Porque dos 18 aos 20 ali, você acha que você... Né, você contando a tua história, a tua trajetória, eu tava olhando e falei, putz, e toda vez que você falou assim, que você mudou de eixo na sua trajetória, eu falei assim, o problema tá do mesmo jeito. É a nossa muita testosterona. Isso, muita valentia. Pouca experiência e acha que... Muita valentia. Você fica muito valente. Agora vou. E aí agora, né, você com 38 anos, compreendeu que você não precisa tomar mais o hormônio, você pode tocar a tua vida, ser mais profissional, ser mais útil para a sociedade, e aí você consegue também
ter ganho financeiro com isso, né? Então, você foi amadurecendo um cara que provavelmente as pessoas que são de Primavera viu você... Porque tem o seguinte, igual você falou, eu sou da galera, eu arrasto a turma e tal. Beleza, a galera da tua idade te vê assim, um cara maneiro e tal, mas quem tá de fora não vê assim. Exatamente. Então demora você validar, criar né? essa conexão, né? Validar, né? Então Isso. é muito legal ver você com 38 anos, casado, já planejando ter filho, atuando de forma mais profissional na rede social, tendo, né, 200 clientes para poder atender, e isso vai crescendo à medida que você vai prestando um bom serviço, vai fazendo coisas mais legais na internet. Então, seu Instagram é bem legal, é bem interessante, tá bem profissional. Obrigado. Né? E eu acho que tem bastante a crescer. Bom, partindo para o nosso final, eu quero agradecer a tua presença aqui, né? Obrigado por aceitar o convite de vir falar das suas experiências, da sua trajetória aqui no NMT Conversa. É um projeto que está começando, né? O estúdio, eu tinha a oportunidade de construir em Rondonópolis, em Cuiabá, em Primavera. Eu resolvi fazer aqui em Primavera para a gente poder levar as experiências, as histórias das pessoas, dos empresários, das personalidades, das pessoas que destacam na sociedade de Primavera para o estado, né? Primavera, todo mundo fala, é uma cidade boa, cidade boa, cidade boa, mas quando tu vai procurar material na internet, tem muito pouco. Né? Tá muito para trás ainda. Então, nós estamos iniciando esse trabalho para poder dar voz às histórias de Primavera para que saia dessa bolha aqui, né? Que a gente acaba vivendo. E obrigado pela tua vinda aqui. Cara, obrigado bicho, como eu te falei, parabéns pela essa iniciativa, parabéns por esse estúdio maravilhoso, acredito que você vai trazer muitas pessoas aqui de máxima relevância para contribuir com a sociedade. Hoje, como a gente falou que a internet é o maior canal de comunicação do planeta, então ter um podcast legal como esse que traga pessoas interessantes para passar a sua vivência, para passar uma mensagem, passar uma informação. Cara, isso aqui é fantástico. Então, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Espero estar mais vezes aqui para a gente bater mais papo. Tem histórias infinitas aí, né? Assuntos infinitos que a gente pode... Aqui a gente tem um estúdio, mas tem uma Notícia de Mato Grosso, que aí é notícia, né, toda Sim. hora. Cara, só para você estar falando da sua história, vou interromper o finalmente aqui. Você estava falando da sua história da internet, né? Porque a internet é constância. Bobagem. Eu tenho 20 milhões de visualizações entre Facebook, Instagram, do Notícia de Mato Grosso, né? E do site, o próprio site. O próprio site tem 6 milhões de visualizações mês. E aí, cara, o meu Instagram pessoal, muito ruim, muito fraco. E aí comecei agora a postar os papos, os cortes do Conversa, né? E, cara, meu Instagram ele triplicou em uma semana. Porque você está se posicionando e colocando conteúdo que gera engajamento. Legal pra caramba. Pra caramba, cara. Pra caramba. Legal. E só vai melhorar. Obrigado. Tamo junto. Gente, esse foi mais um episódio do NMT Conversa e a gente volta com mais um episódio já já.